Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Você sabe quem é Felipe Santa Cruz? Esse sujeito é o novo presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Em seu discurso de posse, ele criticou o combate à corrupção e responsabilizou a Operação Lava Jato pela insegurança jurídica do nosso país. Ou seja, o mesmo discurso furado de qualquer membro do PT ou integrante da CUT. Só faltou aí ao novo presidente da OAB encerrar seu pronunciamento gritando Lula livre. Mas vamos entender aí a lógica do sujeito. Ele diz que a operação responsável por desmantelar o maior esquema de corrupção já visto em um país democrático, a operação que finalmente colocou os ricos e poderosos do Brasil atrás das grades, precisa ser encerrada. Pois apesar do seu êxito em combater a corrupção, ela tem interferido negativamente no governo, assim como no bom andamento do mercado. Resumindo, um especialista em leis, representante dos advogados do Brasil, acredita que a impunidade e a ilegalidade são os motores que fazem esse país andar. Só que o advogado desconhece, ou finge desconhecer, é que a causa da insegurança jurídica não é o combate à corrupção, mas sim a quantidade enorme de corruptos que até a aparição da Operação Lava Jato deitavam e rolavam nesse país. O que afasta investidores e retrai o mercado não é o fato de um presidente populista estar atrás das grades, e nem o fato de bandidos travestidos aí de empresários também estarem atrás das grades, mas sim o fato de um militante esquerdista conseguir presidir uma entidade da importância da OAB. Mas não se enganem, a militância dentro da OAB não começou esse ano. A Ordem dos Advogados é um antro de esquerdistas há muito tempo. Em dezembro do ano passado, a OAB ficou escandalizada com um mandado de busca e apreensão ao escritório do advogado do Adélio Bispo. A Ordem alegou que essa ação, além de um desrespeito à advocacia, prejudica o direito à ampla defesa do réu por violar aí o sigilo advogado-cliente. Veja bem, eu não sou formado em direito, mas acredito que os dispositivos legais servem para garantir a defesa do réu e não a sua impunidade. Se o exercício do direito é pautado no princípio da verdade real, então o advogado não pode mentir para inocentar seu cliente. Não faz o menor sentido o defensor do Adélio Bispo esconder quem paga seus honorários, ocultando desta forma o possível mandante do crime. A OAB acredita que a tentativa da Polícia Federal de violar o sigilo advogado-cliente se trata de um ataque ao Estado democrático de direito. Mas o grande paradoxo é que ao esconder quem está financiando a defesa do réu, estão garantindo a impunidade de um criminoso que ordenou não só um ataque a um presidenciável, mas um ataque à própria democracia. Semana passada, no Globo News, a pesquisadora do Núcleo de Estudos de Violência da USP, Giane Silvestre, e o advogado constitucionalista Oscar Vilhena comentaram sobre o pacote anticrime do Sérgio Moro. E o que não faltou no programa foram críticas ao projeto do nosso ministro. A pesquisadora da USP afirmou que o pacote tem aí por base uma mentalidade de punição. Destacou que um dos pontos negativos é querer aumentar o número de criminosos presos. Vocês entenderam? A senhora foi em um programa de televisão dizer que é um absurdo o ministro Sérgio Moro querer aumentar a quantidade de criminosos que são presos nesse país. Para ela, o Moro cometeu o erro crasso de não ter considerado o fato do sistema prisional brasileiro estar superlotado, sem capacidade aí de suportar esse aumento do número de criminosos presos. Ou seja, para a brilhante pesquisadora da USP, a medida correta não é construir mais presídios,
mas sim deixar de prender os criminosos. Como se não bastasse, o advogado constitucionalista, que também estava no programa, considera o pacote anticrime uma medida populista e, entre suas inúmeras críticas infundadas, ele condenou a proposta de tratamento mais duro ao tráfico de drogas. Ele acha que a lei deveria ser mais branda com o sujeito aí que apenas presta algum tipo de serviço para o tráfico, ou o sujeito que só transporta droga, visto que estes criminosos não são os verdadeiros traficantes. Bom, tudo isso que falei são apenas exemplos que mostram qual é a narrativa que permeia nos centros acadêmicos e nas entidades jurídicas quando o assunto é a criminalidade. Há quase um século, Antônio Gramsci afirmava que a sociedade ocidental não conseguiria implantar o socialismo através do confronto armado e por vias revolucionárias, como aconteceu na Rússia. Aqui, a tomada de poder deveria ser cultural, tomando todas as instituições e manipulando a opinião pública, de forma que antes que o socialismo fosse implantado, o povo já pensasse como socialista. Aí, em um país onde mais de 70 mil corpos são espalhados todos os anos pelo chão decorrentes de uma violência desenfreada, vemos acadêmicos e juristas dizendo que a Lava Jato deve parar, dizendo que prender bandido não resolve a situação, que temos a polícia que mais mata, que o Brasil prende demais, que o bandido é só uma vítima da sociedade. Enfim, Lenin dizia que uma sociedade dominada pelo caos e pela violência se torna mais dependente do governo, facilitando assim a concreção do ideal revolucionário. É por isso que acredito que o combate à corrupção e à criminalidade nesse país deve caminhar em conjunto com o combate à ideologia. Pois no Brasil a ideologia retroalimenta o crime. A ideologia considera o bandido uma vítima da sociedade. Um entendimento que coloca a sociedade como a grande responsável pelos crimes que são cometidos contra ela. Sendo assim, em teoria, não precisamos punir o bandido, mas sim transformar a sociedade. Ou seja, a criminalidade nesse caso contribui para o ideal revolucionário. E seguindo aí essa esteira, a ideologia faz com que um terrorista assassino se torne um herói nas telas do cinema, em uma produção financiada com dinheiro público. Mas não só isso. Quando o assunto é corrupção, a ideologia traz indignação seletiva. A ideologia faz com que um determinado grupo de pessoas jure que um corrupto, com um processo aí analisado em todas as instâncias do judiciário, é apenas um preso político. Ao mesmo tempo que ignora os verdadeiros presos políticos da Venezuela, já que o país é governado por um ditador ideologicamente alinhado. A ideologia leva pessoas a levantarem os seus punhos cerrados na porta da cadeia em apoio a um ex-terrorista que foi o cérebro por trás do maior esquema de corrupção da história. A ideologia faz com que não consigam descobrir, depois aí de meses de investigação, quem foram os reais mandantes de um atentado contra a vida do presidente da República. A verdade é que a ideologia é uma verdadeira fábrica de idiotas úteis. E idiotas úteis sempre vão proteger os seus bandidos de estimação. E por hoje é isso aí. Curte o vídeo, compartilhe ao máximo, deixa aqui o seu comentário, confere se você continua inscrito no canal e se você acha importante as informações que são transmitidas aqui e puder ajudar com qualquer valor a manter esse canal em plena atividade, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição. Me segue também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, @LuizCamArgoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!